Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? Vamos continuar então com o nosso programa da frente de elétrica agora, galera. Lembrando que nós já falamos da frente de mecânica, ok? Estamos na frente 3 do CPCX. Hoje a aula é sobre campo elétrico. Galera, qual que é a nossa motivação? Bom, na aula passada eu falei para vocês sobre força elétrica. E vocês notaram que eu disse que havia força trocada entre as cargas, só que elas não estavam em contato? Pera aí. Como que uma coisa pode fazer força em outra sem estar em contato? Deve haver alguma coisa no meio, não é verdade? Deve haver alguma coisa no espaço em que elas se encontram que permite que essa força exista, porque até então nós conhecemos apenas forças que derivam do contato, né? A força normal, a força de atrito, a força de tração, são todas coisas que você precisa encostar num determinado objeto para fazer ou para sentir força daquele objeto, ok? Ou naquele objeto. Exceto a força-peso, na verdade, pessoal, a força-peso é uma força que atua à distância, é uma força que a Terra faz nos corpos que estão imersos no campo gravitacional da Terra, ok? A força elétrica, galera, é uma força igual à força, na verdade, quase igual à força-peso, ok? Ela também é uma força de campo, é uma força que atua à distância e que para existir precisa de um campo. E o campo que gera, que permite a existência da força elétrica é chamado de campo elétrico, ok? Então o campo elétrico permite que a força elétrica atue à distância, ok? Qual que é a ideia, pessoal? Imagina que o espaço, imagina um espaço vazio, ok? Sem nenhum tipo de alteração e você vai de repente e coloca um objeto que tem carga nesse espaço. Então coloquei aqui um objeto com carga aqui. Só pelo fato de esse objeto estar eletrizado, pelo fato desse objeto ter carga, ele já modifica o espaço ao redor dele. Perceba então que o campo elétrico, essa modificação no espaço que essa carga vai gerar, é uma propriedade do espaço e que depende apenas de uma carga. Essa carga vamos chamar de carga geradora, ok? Então, ó, temos aqui essa região que eu coloquei aí em volta, é uma região que simboliza o campo elétrico. Obviamente que o campo elétrico não é uma região delimitada, ok, galera? Ela se estende para todo o infinito. Eu só coloquei aí essa região para ficar didático para vocês. Então, imagina, eu tenho a carga e pelo fato da carga existir, ela já modifica o espaço ao redor dela. Ela produz campo elétrico, ok? Linhas de campo elétrico. Tudo bem? Então qual que é a ideia? O campo elétrico, galera, a gente vai representar pela letra E, ok? Então letra F é de força elétrica e a letra E vai indicar o campo elétrico, ok? E aí, galera, qual que é a ideia? Ó, eu tenho aqui uma carga e ela está produzindo ao redor dela o campo elétrico, ela está modificando o espaço ao redor dela. E agora, pessoal, eu vou colocar dentro desse campo elétrico uma carga de prova. Vou colocar uma carga Qzinho. Então imagina que essa carga Qzinho ela está fora do campo elétrico. Se a carga Qzinho está fora do campo elétrico produzido pela carga Q, ela não sente força de Q. Porque se essa carga Qzinho estiver fora do campo elétrico, não vai ter como ter força à distância. Assim como, se você estiver fora do campo gravitacional da Terra, você não sente a sua força-peso. Você não começa a cair acelerado em direção à Terra, ok? É por isso que quando um astronauta ou algum objeto sai do campo gravitacional, vai para o espaço sideral, ele não sente a própria força-peso, porque ele saiu da região de campo gerado pela Terra, ok? Beleza? É a mesma coisa, é muito análogo à ideia de peso e força elétrica e de campo gravitacional e campo elétrico, ok? Beleza, então, à medida que eu coloquei essa carguinha de prova aqui, essa chamada carguinha de prova, essa carguinha Qzinho, ela passa agora a sentir os efeitos elétricos gerados pelo campo elétrico dessa carga Qzão, que produziu o campo ao redor dela, ok? E aí, galera, elas passam então, ó, a interagir eletricamente uma com a outra. Nesse caso, como é uma força de atração, obviamente que essas cargas têm sinais opostos, ok? Porque eu coloquei vetores, esses vetores vermelhos, eles representam forças elétricas. De novo, a carga Qzão é dita carga geradora do campo e a carga Qzinho é dita carga de prova, porque pelo fato dela sentir força elétrica, que você mostra que a carga geradora realmente produziu o campo elétrico. Ela meio que prova a existência do campo elétrico, ok? A carga de prova não gera o campo, ela simplesmente sente os efeitos do mesmo, ok? Quem gera o campo e não sente os efeitos do mesmo é a carga Qzão, é a carga geradora, ok? Então beleza, ó, ele de novo tem as forças F, lembrando que elas têm módulo igual, né? Isso foi dito na aula passada. E aí, galera, eu posso agora criar uma relação, criar uma equação que relaciona, por exemplo, a força elétrica que essa carga aqui sente, o campo elétrico que essa carga gerou nesse ponto em que essa
carguinha se encontra, porque o campo elétrico, galera, não vai ser um valor constante, né? Não nesse caso, primeiramente. Vai ter um campo elétrico uniforme, vai ter um campo elétrico constante, mas nesse caso aqui não. Então, nesse ponto aqui, essa carga gerou um certo campo elétrico, ok? Se nós pegarmos o valor deste campo elétrico gerado nesta região, já vou mostrar como calcula, tá bom? E depois pegarmos também a força que essa carga sentiu, dá para criarmos uma relação. A gente diz que força elétrica vai ser igual a campo elétrico gerado nesse ponto em que essa carga se encontra, vezes ao valor da carga em coulombs, ok? É o famoso FEC, tá bom, pessoal? Para vocês lembrarem, é o famoso FEC. Lembrando que força é medida em newtons, carga é medida em coulombs. Se você passar então o Q dividindo, o E vai ficar newtons por coulomb. Essa é a unidade de campo elétrico, tá bom? Newton por coulomb. Beleza, galera? Tudo bem? Então essa é a primeira equação. Lembrando que essa equação aqui, pessoal, ela é válida para qualquer situação. Se você tem qualquer objeto de qualquer formato, de qualquer tamanho, você sabe qual é a força elétrica que um objeto que está no campo elétrico e essa carga produziu, e a carga desse objeto que está sentindo a força, você consegue determinar o campo elétrico naquele ponto. Então, beleza? Qual que é a ideia? Essa fórmula aqui você não vai usar usando a carga geradora. Ok? Você vai utilizar aqui a carga de prova, toma cuidado. Quem vai nessa fórmula aqui não é esse Qzão, é o Qzinho, tá bom? Não é a carga que produz o campo, é a carga que sente o campo, é o FEC, tá bom, pessoal? Vamos fazer um pequeno exercício aqui, ó. Imagina uma força de 100 newtons, imagina que essa carga aqui sente uma força de 100 newtons, ok? E ela tem 2 coulombs. Qual é o campo? Galera, usa o FEC, ok? Se ele te deu a força e a carga de prova, usa o campo, tá bom? Se eu usar o campo, perceba que ele até me deu aqui qual é a carga geradora, só que eu não vou usar a carga geradora, tá bom? Porque ela não preciso dela para determinar o campo elétrico. Aí, ó, se eu substituo os valores, 100 igual a I vezes 2, 2 é a carguinha de prova, eu chego que o campo elétrico é 50 newtons por coulomb. Beleza, galera? Campo elétrico depende de uma carga para existir, ok? Campo elétrico não depende de duas cargas. Lembra que força elétrica, se você lembra da forma, K vezes Q vezes Q. A força elétrica dependia de duas cargas, né? Toda a força dependia da interação de dois corpos. Campo elétrico não. Campo elétrico para existir depende apenas da carga geradora, ok? Para você usar o FEC é que você vai ter que ter uma carga de prova, mas a gente vai ver que tem um jeito de calcular campo elétrico usando a carga geradora, tá bom? Já vou mostrar para vocês. Galera, campo elétrico é um vetor. Campo elétrico tem módulo, tem direção e tem sentido, ok? Como calcula a direção? Pessoal, é uma regra. Olha que interessante. Carguinhas positivas geram campo saindo. Então são linhas, quando eu tenho uma carga pontual positiva, ó, carga pontual, pontinho, ou então carga pontiforme, partícula eletrizada, o campo sai radialmente dela. Se eu tenho uma carga pontual negativa, o campo entra radialmente dela. Professor, não entendi nada. Como essas linhas aí me explicam qual que é a direção e sentido do campo elétrico? Pessoal, muito simples. Imagina que você tem uma carga positiva aí solta no espaço e você quer determinar qual que é o campo elétrico nesse pontinho aqui, ó. Ah, professor, eu tô com vontade de saber como que é o vetor campo elétrico nesse ponto. Vamos decorar a regrinha? Galera, carga positiva gera campo saindo. Carga positiva gera campo saindo. Beleza. Se carga positiva gera campo saindo, olha o vetor campo elétrico. É como se tivesse uma linha saindo da carga, ó. Uma linha saindo da carga positiva. Esse aqui é o campo elétrico nesse ponto. Quero agora desenhar o campo elétrico nesse ponto aqui. Beleza. Campo elétrico, carga positiva gera campo saindo. Carga positiva gera campo saindo, ó. Sai radialmente, como se aqui fosse o centro e emanasse linhas, ó. Aqui é o campo gerado por essa carga, tá bom? Agora eu quero uma carga negativa. Eu quero calcular o campo produzido por essa carga negativa nesse ponto aqui. Como eu desenho esse vetor? Ué, campo entrando. Aqui, campo entrando. Prontinho, galera. Carga positiva, campo sai, carga negativa, campo entra. Essa é a regrinha, tudo bem? Por isso que você consegue determinar a direção e o sentido apenas se baseando nesse desenho aqui, ok? São linhas radiais que ora entram, ora saem das cargas, dependendo do sinal, tá bom? Então essa é a direção e o sentido. Tá bom, professor, mas eu lembro que vetor tem módulo, tem direção, tem sentido, mas também tem módulo. Como eu calculo o módulo agora do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme? Como eu calculo isso? Galera, para você calcular esse tipo de esse campo elétrico, bom, primeiro que você tem que saber uma coisa, galera, uma relação entre força e campo. A gente vai ver qual que é o jeito de calcular usando a carga geradora, mas veja aqui, ó, eu posso ter uma relação, galera, entre a força elétrica e o campo elétrico. Qual que é a regra que eu quero mostrar para vocês aqui? Olha que interessante. Eu tenho uma carga fonte, que é a carga geradora de campo, e uma carga de prova. Perceba uma coisa. Eu tenho duas cargas positivas, então obviamente a força vai ser uma força de repulsão. Por isso que aqui o F está para a direita. Agora olha que interessante, a carga fonte é essa carga aqui.
Se é uma carga positiva, ela gera campo saindo. Olha aqui o campo saindo, ó. Campo sai dessa carga. Não é dessa carga que o campo está saindo, viu? É dessa carga aqui. Ela que está gerando o campo nesse ponto, ok? Beleza. Olha essa carga aqui, galera. De novo, carga positiva com carga negativa gera atração. Olha a força aqui de atração, apontando para a carga positiva. Mas olha aqui o campo saindo. Por que o campo está saindo? Porque o campo depende dessa carga apenas. Carga positiva gera campo saindo, lembra? E agora aqui, ó, carga negativa. Negativo com positivo, olha a força, a atração. E carga negativa gera campo entrando na carga, ok? E olha aqui de novo, carga negativa, negativo com negativo gera repulsão. Olha o F aqui sendo repelindo uma carga da outra. E olha aqui, ó, carga negativa gera campo se aproximando da carga. Olha aqui o campo gerado por essa carga aqui. Qual que eu quero falar para vocês, pessoal? Tem uma relação muito legal para você determinar qual que é o sinal da carga de prova, só sabendo o sentido da força e do campo. Toda vez que a força e o campo tiverem mesmo sentido, a carga de prova é positiva. Toda vez que a força e o campo tiverem sentidos contrários, a carga de prova é negativa. Olha aqui, galera, ó. Força e campo têm mesmo sentido, carga de prova positiva. Força e campo têm sentidos opostos, carga de prova negativa. Força e campo têm mesmo sentido, carga de prova positiva. Força e campo têm sentidos opostos, carga de prova negativa, tá bom? Então, é um jeito de você saber qual que é o sinal da carga apenas olhando para a força e para o campo elétrico. Lembrando que campo elétrico, galera, não é força, tá bom? Uma campo elétrico é uma grandeza, força é outra grandeza. Você não pode somar os dois vetorialmente, tá bom? Por mais que sejam os dois vetores, você não pode somar força com campo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Toma cuidado com isso também. Galera, olha que interessante. Esse aqui é o campo, são as linhas de campo elétrico, na verdade, são as linhas de campo elétrico, né? Geradas por um dipolo elétrico, por uma carga positiva junto com uma carga negativa, tá bom? Lembrando, ó, olha, lembra da nossa regrinha? Sai da positiva e entra na negativa, lembra? Carga positiva gera linhas de campo saindo, carga negativa gera linhas de campo entrando, então sai da positiva, entra na negativa. Forma esse desenho que parece uma aranha, não parece uma aranha, pessoal? Então, um dipolo elétrico, as linhas de campo parecem uma aranha. Como que eu desenho o vetor campo elétrico no determinado ponto, professor? Galera, você tem as linhas de campo. O campo elétrico é sempre tangente às linhas de campo. Então, nesse ponto aqui, ele é tangente, ó, imagina, ó, esse aqui é o vetor campo elétrico gerado por essas duas cargas nesse ponto. Então, aqui, ó, eu tenho um campo elétrico tangente à linha de campo. Ó, o campo elétrico aqui, tangente à linha de campo. Olha aqui, ó, tangente à linha de campo. Olha aqui, tangente à linha de campo. Olha aqui, tangente, tangente, tangente. Então, o vetor campo elétrico em determinado ponto é tangente à linha de campo que passa por aquele ponto. Tá bom? Lembrando que sai da positiva e entra na negativa, ok? Beleza, aqui eu trouxe de novo o desenho de um dipolo elétrico, de novo sai da positiva e entra na negativa, e aqui nós temos o campo elétrico gerado por duas cargas de mesmo sinal. Perceba que, nesse caso, são duas cargas positivas, mas poderiam ser duas cargas negativas, ok? A única diferença, se fossem duas cargas negativas, seria o mesmo desenho, só que as linhas, em vez de saindo, estariam entrando nas cargas. Beleza? Nesse ponto aqui, galera, eu vou ter esse N, significa que bem nesse meiozinho, galera, se as cargas forem iguais, tem um ponto aqui no meio onde o campo elétrico é nulo. Porque essa aqui gera um campo elétrico para a direita, essa aqui um campo elétrico para a esquerda, e os dois campos elétricos têm mesmo módulo, então um cancela com o outro, dando campo elétrico pontual igual a zero. Tá bom? Tudo bem, galera? Beleza? Então, esse aqui são só desenhos de como ficam as linhas de campo produzidas por essas cargas. Percebeu como que o campo elétrico é uma modificação do meio? Você não vê essas linhas de campo. Elas estão lá, mas você não vê as linhas de campo. Então, é uma modificação que a simples presença da carga elétrica ou de cargas elétricas geram no meio, ok? Isso é campo elétrico, uma propriedade do espaço, ok? Não mais de interação de duas cargas, beleza? Olha que interessante, tem outra propriedade muito legal, pessoal. Então, primeiro, vamos lá. Lembra que o vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de campo. Então, se eu quero desenhar o campo elétrico aqui, eu pego um vetor que é tangente a essa linha de campo preta aqui, tá bom? Beleza? E agora, olha que interessante. Você percebeu aqui, ó, eu tenho essas linhas de campo, essas linhas em preta que são linhas de campo, inclusive esse aqui é um campo elétrico uniforme, a gente vai falar dele na próxima aula. Mas tem uma propriedade que diz o seguinte, galera. Quanto mais próximas estiverem as linhas de campo, quanto maior a densidade superficial de linhas de campo, densidade volumétrica de linhas de campo, mais intensidade vai ter o campo elétrico. Por exemplo, se você olha para um desenho, você tem lá as linhas de campo. Aonde as linhas estiverem mais juntinhas,
o campo elétrico é mais intenso. Aonde as linhas estiverem mais espaçadas, o campo elétrico é menos intenso. Por exemplo, vamos olhar aqui, ó. Perceba que perto das cargas, as linhas de campo são mais juntinhas. A densidade de linhas de campo aqui é maior. Então, perto das cargas, o valor do campo elétrico é maior, ok? Ou longe das cargas, perceba que a densidade diminui muito. Se as linhas estão mais distantes uma das outras, a densidade diminui, então a intensidade, o valor do campo elétrico também diminui, tá bom? Então lembra, quanto maior a densidade de linhas, maior o valor do campo elétrico, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. Perceba que ele mostrou isso aumentando o valor aumentando o tamanho do vetor aqui, beleza? Olha que interessante. Voltamos aqui então, ó, lembra? Carga negativa gera linhas de campo entrando, carga positiva gera linhas de campo saindo, ok? E esse aqui, galera, ó, lembrando que isso aqui, galera, são campos produzidos por pontos, viu? Pontos eletrizados, carguinhas pontiformes, beleza? O jeito que você calcula campo elétrico de uma carga pontiforme usando o valor da carga geradora, o valor da carga fonte, é esse aqui, ó. É K, que é o mesmo K lá dali de Coulomb, ok? 9 vezes 10 a nona no vácuo. É a constante eletrostática do meio. K vezes Q, e esse Q agora não é mais o Q de prova, não é mais o Qzinho, esse Q agora é a carga geradora de campo dividido por D ao quadrado. O que é esse D? É a distância que o ponto onde você quer calcular o campo elétrico está da carga. Ah, eu quero calcular o campo elétrico num ponto distante 2 metros da carga, o D vale 2. Ah, eu quero calcular o campo elétrico num ponto que está a 10 metros da carga, o D vale 10 metros, tá bom? E esse Q é o valor dessa carga agora, ok? É o valor da carga geradora, e o E é o campo elétrico. Lembrando que essa outra fórmula aqui, galera, o FEC, você usa a carga de prova, a carga que é aproximada da carga geradora, o Qzinho, tá bom? Aí, o Qzinho, na verdade, pessoal, ele também produz campo elétrico, só que é um campo elétrico que é tão pequeno comparado ao campo elétrico do Qzão da carga geradora, que a gente fala que ele é desprezível, então é como se ele não produzisse campo elétrico, esse Qzinho, tá bom? Beleza, pessoal? Então, ó, lembrando, o FEC vale para qualquer coisa, vale para qualquer tipo de objeto, grande, pequeno, ponto, qualquer coisa, tipo um elefante eletrizado, você pode usar o FEC, tá bom? Só que aqui, galera, é só para carga pontual. Esse Qzão necessariamente precisa ser carga pontual, tá bom? E aqui você usa carga de prova, aqui você usa carga geradora. Beleza, pessoal? Olha que interessante. Perceba que também o campo elétrico também depende do inverso do quadrado da distância. Então, você lembra daquela lei do inverso do quadrado da distância que eu mostrei na aula passada, da força elétrica? Aqui continua valendo. O campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu dobro a distância, o campo elétrico cai 4 vezes. Se eu triplico a distância, o campo elétrico cai 9 vezes. Se eu diminuo a distância por 3, o campo elétrico aumenta 9 vezes. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Mesma coisa da força, tá bom? Olha, o gráfico também é igual, tá bom? O gráfico é igual. A única diferença da força, galera, é que na força elétrica eu tinha o Qzinho aqui, ó. Eu tinha um Qzinho bem aqui assim, ó. Tá bom? Era K vezes Q vezes Q. O campo elétrico também usa o módulo da carga, você não coloca o sinal da carga aqui, tá bom? Se a carga for negativa, você não coloca que é o módulo da carga, porque ele é um vetor. Toda vez que é um vetor, galera, você usa sempre o módulo, nunca coloca o sinal, tá bom? Aqui você coloca só o módulo, o valor da carga. E aqui na força elétrica você tinha o Qzinho, tá bom? Aqui você não tem, só tem uma carga. Por quê? Porque o campo elétrico, para existir, depende apenas da carga da geradora, tá bom? Esse aqui é o gráfico, que também é uma hipérbole equilátera, ok? De campo elétrico por distância. E aqui, galera, eu tenho para vocês uma imagem que mostra o campo elétrico em determinado ponto P gerado por duas cargas. É a mesma coisa, galera, o campo elétrico é um vetor. O que você faz? Desenha o campo elétrico que essa carga 1 gerou nesse ponto. A carga 1 é a carga positiva, gera campo saindo. Ó, o campo elétrico desse ponto aqui, ó, tá saindo. Olha o E1, ele tá saindo, lembra? Olha aqui o E2, galera, essa carga 2 é negativa, gera campo entrando. Olha o campo 2 entrando para a carga negativa. E aí, para calcular o campo resultante, é só fazer a soma vetorial, ó, soma vetorial, usando a regra do paralelogramo aqui, soma vetorial aqui, esse E. Para você calcular o módulo desse E, você teria que fazer o teorema de Pitágoras, né? E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado, tira a raiz, vai dar o módulo do campo resultante. Tá bom? Um outro jeito aqui, galera, olha que interessante. Aqui já são 3 cargas gerando campo, ó. 2 positivas e uma negativa. Vamos lá, ó. Carga 1 é carga positiva, então gera, nesse ponto aqui ela vai gerar um campo. Tá trocado aqui, viu, pessoal? Ó, aqui deveria ser 1 e aqui deveria ser 2, tá bom? Trocaram. Então esse aqui é o E1, tá bom? Campo saindo. Aqui deveria ser o E2, ok? Olha aqui, ó, campo saindo também, porque é carga positiva. E aqui tem o E3, que é campo entrando, porque o Q3 é uma carga negativa. Então gera campo entrando. Aí você faz a soma vetorial, tem que somar vetorialmente isso daqui, não é uma soma algébrica, tá bom? E você acha o campo resultante. Esse aqui é o campo gerado por um sistema de cargas, de um ponto P, tá bom?
Beleza? E vamos ler um exercício agora, pessoal. Vamos lá, ó. Leia as afirmativas abaixo e julgue-as quanto certas ou erradas e em seguida marque a alternativa correta. 1. O campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga fonte e do meio. É verdade, galera. O campo depende apenas da carga fonte, da carga geradora e também depende do meio. Se for água, vai ter um K diferente. Se for vácuo, vai ter um K diferente. Então depende do K e do Q, tá bom? Beleza? Do Qzão, no caso. 2. Em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico. Sempre, galera, sempre. Assim como em torno de uma massa sempre haverá campo gravitacional, em torno de uma carga sempre haverá campo elétrico. Sempre vai ter campo elétrico, tá bom? Acontece que algumas vezes ele vai ser tão pequeno que ele vai ser desprezível, mas sempre vai ter, tá bom? 3. Se o campo elétrico de uma região não varia com o tempo, ele é chamado de campo eletrostático. É verdade, pessoal. Existem campos elétricos que variam com o tempo. Eles podem aumentar de intensidade, diminuir de intensidade, variar de sentido também. Quando esse campo ele fica constante no tempo, a gente diz que ele é um campo eletrostático, porque a carga está paradinha ali, é um campo estático, tá bom? Então, já que as três estão corretas, a alternativa certa é a alternativa E, tudo bem? O campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade de 9 vezes 10 a menos 1 Newton por Coulomb. Calcule qual a distância D se refere a ao valor desse campo. Lembrando que o Qzão vale menos 4 picocoulombs e o K é o K do vácuo, que é o 9 vezes 10 a nona, tá bom? Vamos lá, galera, ó. A gente sabe que a fórmula é K vezes módulo de Qzão sobre D quadrado, só substitui. O K é 9 vezes 10 a nona, pico é 10 a menos 12, tá bom? Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 12 coulombs. E aí o D quadrado, né? Lembrando que a distância aí ele não deu, ó. Lembrando que eu peguei esse campo, na verdade, eu peguei o campo para ser dividindo e o D quadrado para ser multiplicando, ó. Ó o D quadrado aqui e esse daqui de baixo, galera, é o valor do E que passou dividindo. E o valor do E, ele deu que é 9 vezes 10 a menos 1. Se você fizer a continha, galera, ó, corta, 10 a menos 12 com 10 a menos 9 dá 10 a menos 3, ok? Aí, ó, 10 a menos 9 com 10 a menos 12, pessoal. Aqui, ó, aí beleza, com 10 a menos 1, sobe positivo. Menos 3 com mais 1 vai dar menos 2. Aqui, ó, menos 2, perfeito. 4 vezes 10 a menos 2, raiz disso, galera, raiz de 4 é 2, raiz de 10 a menos 2 é 10 a menos 1. Isso vai dar 0,2 metros, tá bom? Prontinho, né, galera? De boa, só uma aplicação de fórmula, nenhum segredo nesse exercício, tá bom? Ó, a intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme Q igual a 2,7 microcoulombs no vácuo, lembrando que esse K0 é igual a 9 vezes 10 a nona. Galera, ele deu os dados aí pra gente, lembrando que milímetro é 10 a menos 3 metros, tá bom? Microcoulomb é 10 a menos 6, então é 2,10 a menos 6, e o K 9 vezes 10 a nona. Aí é só usar a fórmula de novo, galera, só substituir aqui certinho os valores, fazer a continha bonitinho aqui, você vai chegar que o campo elétrico vale 2,7 vezes 10 a nona Newton por Coulomb. Beleza? Tudo bem, galera? De boa, né? Mais um exercício aqui pra gente, ó, seja Q uma carga positiva, a carga gerada do campo, elétrico e Q, a carga geradora, né, no caso, o Qzão é a carga geradora positiva do campo elétrico e Q é a carga de prova em um ponto P, próximo de Q, podemos afirmar que, vamos lá, o vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de Qzinho. Não, o vetor campo elétrico só depende da carga geradora, não depende da carga de prova. Como na verdade a carga é positiva, a gente sabe que no ponto P o campo vai ser saindo da carga. Lembra, a carga positiva gera campo saindo. B, o módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga Q. O módulo do vetor campo... Não, o campo elétrico depende especialmente da carga geradora, não depende da carga de prova, tá bom? C, o vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de Q. Não, o campo elétrico não será constante. A gente sabe que constante para ser um vetor tem que ser constante em módulo, direção e sentido. A gente sabe que quanto maior, olhando para essa fórmula aqui, galera, ó, quanto maior for a carga Qzão, maior vai ser o campo elétrico. Quanto mais distante tiver o ponto, menor será o campo elétrico. Então não é um valor constante, tá bom? Nem em módulo, nem em direção, nem em sentido. D, a força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor de Q. Não, isso na verdade também é mentira, porque a força elétrica depende das duas cargas. O campo elétrico depende só de uma carga, mas a força elétrica depende das duas. Lembra que é K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado. A força elétrica depende das duas cargas, mas o campo depende só da carga geradora. E o vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova Q. Perfeito, essa tá certa, pessoal. O campo elétrico independe da carga de prova.
Tá bom? Galera, essa foi a introdução ao campo elétrico que nós tivemos, tá bom? Na aula que vem nós continuamos falando sobre o campo elétrico, dessa vez o campo elétrico uniforme e alguns modelos de exercício. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e ótimos estudos.